Pois bem, estamos aqui hoje no nosso primeiro dia oficial de conversa sobre o nosso novo ensino médio. Pois bem, é interessante a gente pensar e precisamos pensar que fazemos parte de um contexto histórico. Então, falar em educação nacional é voltar lá ao Rato Studiorum da época dos jesuítas e é pensar um pouco como começou essa questão da educação nacional. E a nossa educação começa nessa sociedade colonial, nessa sociedade cingida em classe, ou seja, para os filhos dos nobres, uma educação formal, estruturada, voltada para o pensar, para as artes, e para os filhos da classe trabalhadora, uma educação voltada para o fazer, para a instrumentalidade. Pensar em educação é pensar a história da educação. É entender que a nossa educação começa numa sociedade com essa visão de colônia, cingida em classe, com essa dualidade que se perfaz no percurso educacional. E isso a gente começa a ver um pouco essa visão de educação voltada para o fazer lá em 1909. Sim, 1909, quando a gente começa a pensar para o ócio, para os desvalidos. Que tipo de educação a gente quer para eles? E aí, em 1909, começamos com a escola de artífices. Sim, para o ofício, para o fazer, para que o vagabundo pudesse ter alguma coisa. Se estrutura, então, uma educação pensada naquele que não tinha acesso como educação para o fazer. E isso dá em 1909. A história não é nova. Mas essa estruturação, né, do ensino médio começa em 1942, com a reforma de Gustavo Capanema. Então começamos em 1942, sim, em 1942, se pensar nessa questão do ensino médio. É interessante pensar isso. Antes de discutir o que é novo, o que não é novo, vamos lá, vamos para a história da educação. 1909 começamos a pensar nessa questão do ofício e em 1942 começamos a pensar numa estruturação do ensino médio. Amanhã falamos o que é o novo ensino médio e como começou essa discussão que é agora a que está em voga. Caminha comigo porque você vai ficar sabido no novo ensino médio. Você já sabe, 1909, 1942 e é aí que tudo começa. Um abraço e eu te espero amanhã, hein?